Então Jesus, ele veio trazendo uma mensagem que ia além desse pensamento meramente humanista, mas uma mensagem que Deus não enviou através de anjos, Deus não enviou através de um alto cidadão humano, mas o seu próprio filho. A exigência de Deus era tão grande quanto a sua mensagem, tinha que ser tão perfeita a entrega desta mensagem, que dessa vez ele não enviou o profeta. Como diz em Hebreus, olha, ele nos falou por profetas, ele nos falou através de anjos, através de outros mensageiros, mas desta vez, nos últimos dias, ele nos falou através do próprio filho. Porque essa mensagem é uma mensagem que o filho veio trazer no seu próprio corpo, na sua própria carne, para demonstrar que Deus estava interessado em retornar com o seu relacionamento com o homem, e não puramente ou meramente um Messias político, curandeiro, milagreiro, que o mundo precisava. Ele não veio trazer o que o mundo precisava, que o mundo queria. Ele veio trazer o que Deus queria, o que o Pai quer, o que o Pai precisava mostrar, que é o seu amor através da encarnação de Jesus Cristo. E Paulo, aqui em Colossenses, ele veio trazendo para nós que somos a igreja do Senhor, o que ele esperava da igreja de Colossenses, da igreja dos Colossenses, daquele lugar. Olha, de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, né? Colossenses 1:9, do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Para quê? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então a ideia é toda envolvida em fazer com que o reino de Deus fosse demonstrado através das atitudes dos crentes, através da atitude nossa como cristão, do nosso caráter cristão, da nossa personalidade cristã, do fruto do Espírito que se mostra através dos nossos atos de amor, de bondade, de mansidão, de misericórdia, de paz, de alegria, de longanimidade para com as outras pessoas, porque isso demonstraria o que Deus veio fazer através de Jesus Cristo em nossas vidas. Cristo em nós, a esperança da glória. Mas parece, meus queridos irmãos, que muitos de nós não entendemos essa mensagem. E procuramos Cristo, e procuramos a igreja, e procuramos ser cristãos apenas para poder nos sentir confortáveis, nos sentir bem, nos sentir favoráveis. Deus faz tudo isso? Faz. Nós devemos buscar o consolo, o conforto de Deus? É claro, a Bíblia está mostrando isso. Os Salmos está cheio de pessoas que buscavam a Deus. Mas em todas as vezes que eles buscavam a Deus, Deus não mostrava apenas um livramento momentâneo, mas Deus ampliava a visão de quem buscava para demonstrar que o que importava para aquela pessoa não era só o momento que eles estavam vivendo, mas é o plano num todo, o plano de Deus que se encaixa na eternidade. Asaf mesmo, no Salmo de número 73, ele começa lamentando e falando que os seus pés quase se desviaram por ver a prosperidade dos ímpios. E ele vivia uma situação difícil. Ele vivia uma situação complicada como um regente do coral de Deus, como uma pessoa importante no louvor da casa do Senhor, e via que os ímpios parecia que não tinha problema nenhum. Viviam bem, viviam tranquilos. E ele falou que os pés deles quase se desviaram por causa disso. Até que ele entrou no santuário. E quando ele entrou no santuário e teve uma visão de Deus, ele viu que o todo não favorecia o ímpio. Ele viu que a parte que envolve toda a existência, não apenas a vida terrena, mas a existência, porque nós temos uma alma que é imortal, a existência de uma forma geral, essa existência sufocaria o ímpio, porque o ímpio não acreditava, não buscava e não praticava os mandamentos do Senhor. Mas ele viu que aquele que praticava os mandamentos de Deus, mesmo tendo um sofrimento temporário, um sofrimento neste mundo, e que ele tinha a visão ampliada na eternidade, ele via que essa eternidade
era o que Deus estava trazendo para o homem. Nós podemos ter momentos difíceis nessa terra. Como diz Moisés no Salmo 90, a nossa vida vai até os 70, outros pela sua robustez chegam a 80, mas a maioria deles é canseira e enfado. E a nossa vida passa muito rápido, como um vento ou como a erva que brota, floresce, mas depois no outro dia seca-se e morre. Ou como um conto ligeiro que você começa a contar uma história e de repente ela já acabou. Se nós colocarmos a nossa vida somente nesse plano terrestre, no plano horizontal, nós viveremos fracassados, frustrados, até mesmo com Deus, por não entendermos o majestoso plano como um todo. Quando Jesus fala em Apocalipse, eu sou o início, eu sou o fim, eu sou o primeiro e sou o último, ele está demonstrando que tudo gira em torno dele, que tudo começa nele e termina nele. Então ele demonstra um círculo que é a eternidade. A eternidade, algo que não tem início nem fim, e esse início e fim é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Isso demonstra que ele está acima de qualquer pensamento, de qualquer ideologia, de qualquer fragmento da ciência ou de qualquer inteligência racional humana que tenta entender o início e o fim. Se quer entender o início do universo e o fim do universo, é só buscar o conhecimento que está em Jesus Cristo. Porque ele declarou que ele é o início e ele é o fim, demonstrando que ele tem o controle e a soberania sobre todas as coisas. Nós cristãos temos e precisamos entender isso em Cristo. Porque senão vivemos alienados no mundo buscando o que o ímpio ou o homem que não é cristão, que não busca a Deus, busca a mesma coisa nós estamos buscando. Buscamos apenas uma vida favorável, uma vida cheia de dinheiro, uma vida famosa, uma vida confortável, sendo que o nosso chamado não é para isso. Se isso acontecer na nossa vida, ok, mas se não, não é esse o propósito da nossa existência e nem o propósito da nossa vida. O propósito da nossa existência, da nossa vida é Jesus Cristo, desde que somos chamados como cristãos, desde que temos a oportunidade de nos rendermos a Jesus Cristo pelo seu amor, bondade e pela sua misericórdia. Preste atenção, meu querido e amado irmão, preste atenção nisso, isso é muito importante. Depois que você tem Jesus no coração e aceitou Jesus no coração, você não tem mais escolha. Não tem esse negócio de livre-arbítrio, não. Que o meu livre-arbítrio, que livre-arbítrio, coisa nenhuma. Você tem a vontade de Deus. A vontade de Deus é uma só, que Cristo seja glorificado. Jesus falou, olha, capítulo 17, no versículo 4 ali do livro de João, se eu não me engano, versículo 4, ele fala, Senhor, a minha missão está cumprida glorificando o Senhor. Eu glorifico ao Senhor através da minha missão. Então, assim, esse negócio de crente, cristão, ficar falando, que o livre-arbítrio, que livre-arbítrio coisa nenhuma, que arbítrio é esse? Você não tem poder de arbítrio nenhum, você não pode decidir sobre nada, você não pode nem decidir se você peca ou não peca, porque você já tem um corpo que é pecaminoso. O que nós temos que decidir é o que está decidido na Bíblia Sagrada, e quando nós somos chamados e escolhidos por Deus, por plena misericórdia dele, e porque o Espírito nos induziu e nos levou a isso, através da sua bondade, da sua misericórdia em nós, ele nos levou a nos render em Cristo. Isso é um benefício que temos por causa da misericórdia de Deus e não por causa de nós mesmos. Que escolha que nós temos? Que escolha que você tem como cristão? Eu escolho isso, eu escolho aquilo. Escolhe nada. Você tem que seguir os parâmetros e os ditames que está escrito na palavra de Deus. Afinal de contas, se você é um cristão, é assim que funciona. Ou caso contrário, você não é cristão. Eu tenho dúvidas sobre isso, sobre aquilo outro. Tira sua dúvida com relação à palavra de Deus. E não com relação à sua própria filosofia de vida ou filosofia de vida de pessoas que querem induzir os cristãos a praticarem coisas que não é de acordo com a palavra de Deus. Para ser cristão, tem que seguir aquilo que Cristo nos falou. E Paulo está falando, olha, para que possais andar dignamente, diante do Senhor, não é? Dignamente, se você anda dignamente diante do Senhor, o mundo então vai conhecer que você é dele, agradando-lhe em tudo. Então não está falando que Cristo vai te agradar em tudo. Está falando que eu como cristão, devo agradar a Deus em tudo. Isso inclui toda a minha vida, toda a minha estrutura. Paulo está falando aqui o que Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Só entende isso aquele que nasceu de novo. Só entende o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus aquele que nasceu de novo.
Então Paulo fala, olha, agradando-lhe em tudo, né? Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Meu querido irmão e irmã, se você teve paciência de chegar até esse momento do vídeo, você tem crescido no conhecimento de Deus? Você tem agradado a Deus na sua vida? Essa pergunta eu tenho que fazer para mim todos os dias. Eu faço essa pergunta para mim todos os dias e todos os dias eu tenho que cair de joelho pedindo perdão ao Senhor, porque eu não estou conseguindo. E eu tenho que pedir a ajuda do Espírito Santo para que me envolva e me faça entender a responsabilidade que eu tenho como igreja. Os momentos são maus, sempre foram. Os momentos são difíceis, sempre foi difícil. Me conta uma época da sua vida que não foi difícil. E Deus sempre esteve conosco, Deus sempre nos livrou. Então o fato de estarmos falando de Cristo, ou de sermos cristãos, não é por causa de uma pandemia que acontece. Não é uma pandemia que me leva a Jesus. Quem me leva a Jesus é o Espírito Santo. Não é uma crise que me leva a Jesus. O que me leva a Jesus é o Espírito Santo. Não é nada disso que me leva a glorificar a Deus. O que me leva a glorificar a Deus é o Espírito Santo. É o poder de Deus em mim. Ele me leva a ter uma vida digna diante de Deus, porque Deus é digno de uma vida que nós levamos que o agrade. Porque tudo que Ele fez por nós foi por amor, bondade e misericórdia, e nada, nada, nada porque merecemos. Então, queridos irmãos, nós não somos uma igreja triunfalista, nós somos uma igreja militante. O nosso triunfo acontece na cruz. A cruz é o triunfo. E é morte, é dor, é sofrimento. É a perspectiva de Deus.